Bom, graças a Deus, irmãos e irmãs, nós estamos aqui para a nossa palestra em Teologia Pura. E nós vamos aqui abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Nós estamos estudando o que o Senhor Jesus nos ensinou sobre a sua vinda, ou a sua segunda vinda, ou a sua volta também chamado de Epifania. Epifania, que no caso seria a revelação da volta do Senhor Jesus, e também chamado de parousia, que é o desfile da volta do Senhor Jesus. É chamado de teologia pura porque nós vamos diretamente para as palavras do Cristo, ele que é o teólogo puro, tá bem? E uma curiosidade para os irmãos e as irmãs é o seguinte: houve um movimento na história da igreja chamado de cátaros, tá bem? Quem são os cátaros? Cátaros são aqueles cristãos de tempos medievais que buscavam ter pureza de conduta e pureza de conhecimento de Deus. Por isso que eles eram chamados de cátaros, tá bem? Nós não somos cátaros. Nós, como cristãos, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, somos os que examinam as Escrituras, e esse curso aqui ele é chamado de Teologia Pura, porque nós acreditamos que o Senhor Jesus é o teólogo puro, e dele vem a palavra de Deus com toda a purificação possível e necessária para cada um de nós. Já estudamos um pouco do Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças, e agora nós estamos com o... Está falhando, irmão? O som está falhando, mas aí eu acho que é a internet, viu? A internet, eu contratei um pacote diferente aqui para ver se eu consigo resolver esse negócio de internet. Abre aquela porta ali, por favor. Vamos ver se o sinal melhora. Pode abrir. Vamos ver se o sinal melhora. Espero que o sinal melhore. Bom, vamos aqui, meus irmãos. Mateus capítulo 24. Nós já vimos que o Senhor Jesus, ele disse que vai acontecer um colapso do sistema religioso. Deve acontecer esse colapso do sistema religioso, representado pelas estruturas dos templos. Então, os templos representam o sistema religioso. Nós vimos na semana passada o Senhor Jesus dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque nos dias que antecedem a vinda de Jesus, ou a volta de Jesus, será marcado pela presença do espírito do anticristo e também pela presença do anticristo. Nós vamos retomar esse tema ainda, porque o Senhor Jesus vai falar dele, tá bem? Quando o Cristo voltar a falar dele, nós vamos aprofundar a questão da chegada do anticristo e do falso profeta ao mundo. Hoje nós estamos aqui no verso ou no versículo de número 6, tá bem? Espero que tenha melhorado aí um pouco o sinal. Vamos lá, versículo de número 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Está cortando, meus irmãos? Cortando muito aí? É uma intermitência? É só a misericórdia? É só a graça? É só a oração? Eu espero que o sinal se restabeleça, meus irmãos. Eu já vou fazer uma pausa aqui e vou lá para bem pertinho do roteador, tá bem? Para ver se isso aí se resolve. Pelo amor de Deus. Bom, meus irmãos, o grande questionamento que existe aqui é o seguinte: Jesus voltará, bem? O Senhor Jesus voltará. Antes da volta do Senhor Jesus vão acontecer sinais. Esses sinais eles servem para nos despertar. Jesus está voltando. Qual que é o primeiro sinal? O aparecimento de falsos cristos e falsos profetas, que vão colocar a igreja em um
colapso doutrinário, colapso teológico, colapso profético. Então, esses falsos cristos e falsos profetas são o prenúncio da chegada do anticristo e do falso profeta. Então, são sinais internos. Aí o Cristo diz para nós o seguinte: e vocês ouvirão, tá bem? Paz, irmão Adelson. Vocês ouvirão de guerras e de rumores de guerras. Então nós vamos começar a ouvir o chamamento das nações contra nações e de reinos contra reinos. O que nos leva para o livro do Apocalipse. E nós podemos seguramente, tá bem, irmãos e irmãs, fazer teologia pura com o Apocalipse, porque lá, meus irmãos, existe a abertura dos 7 selos. É uma aula importante que nós estamos tendo aqui, sobre os 7 selos. Eu convido a todos os irmãos e irmãs que estão aí com a tua Bíblia em punho, que vocês venham comigo até o livro do Apocalipse. Estivemos estudando essas profecias por muitos anos e agora recentemente, tá bom? Então nós vamos aqui para o livro do Apocalipse, capítulo de número 6. Todo mundo aí com a Bíblia na mão? Preparados? Vamos lá. A abertura dos primeiros selos. Havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 anciãos que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. Veja o paralelo, meus irmãos. Eu quero que vocês vejam o paralelo, tá bem? Entre Apocalipse 6 e 1 e também Mateus 24, 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Da mesma maneira como em Mateus 24, 6 está escrito, ouvireis, olhai, em Apocalipse 6 está dizendo, olhei e ouvi. Viram só o paralelo? Então aquilo que o Senhor Jesus ele disse em uma maneira sermonal, lá no capítulo 24 de Mateus, aqui nós temos de maneira visionária. Então você tem um sermão e tem a visão. O verbo é o mesmo, tá bem? Olhar e ver. Aí o ancião, ele disse para o João, lá na visão, com uma voz como de trovão, diz a palavra de Deus aqui. Uma voz como de trovão. Que significa? É para você olhar, é para você ver, mas é para você prestar atenção que é um evento, meus irmãos, um evento que é chamativo. Nós já vivemos em um contexto beligerante, tá, irmãos e irmãs? Nós já vivemos em um contexto de guerras e rumores de guerras, provocações que não se acabam mais. Na verdade, a história vai dizer para nós que já aconteceram as 2 grandes guerras, que eles chamam de Primeira Grande Guerra Mundial e a Segunda Grande Guerra Mundial. As 2 guerras tendo origem na Europa, tá? As 2 grandes guerras. Se pode ou não ser chamado de guerra mundial, isso aí é irrelevante. Por quê? Porque não foram todas as nações que estavam umas contra as outras. Haviam nações que estavam aliadas e haviam as outras nações que estavam fazendo a contra-aliança. Mas não eram todas as nações do globo que estavam envolvidos em guerra. Mas foram 2 grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. O que fala para nós aqui o Cristo em sua teologia pura? Ouçam bem e enxerguem bem. Vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerras. Isso o Senhor Jesus chama de princípio de dores. O apóstolo Paulo falou o seguinte: quando a mulher ela está para ganhar o seu filho, então as dores de parto se multiplicam. Quando o Senhor Jesus estiver realmente às portas chegando, os sinais eles vão ser muito evidentes, meus irmãos, e muito gritantes também. Voz de trovão. É para chamar a atenção de todas as pessoas de que a economia, que é chamada de dispensação dos tempos,
esta economia está chegando ao seu termo, tá bom? Como que a gente sabe que está chegando a termo? Quer dizer que está acabando esse tempo. Deus tem nos céus 7 taças. Essas 7 taças são chamadas de taças da ira de Deus. Então deixa eu explicar para os irmãos aqui. Essas taças, elas servem como relógios da profecia, tá bem? Relógios. Então encheu-se a primeira taça da ira de Deus, mas ainda não é o tempo de Deus derramar a sua ira. Encheu-se a segunda taça, mas ainda não é o tempo. Encheu-se a terceira taça, mas não é o tempo. A quarta, a quinta e a sexta se encheram. Elas estão aqui, até a borda, mas elas não estão transbordando. Tem a última taça. Quando a última taça ela chegar à borda, meus irmãos, a taça da ira de Deus, este é o relógio das profecias. Aí pronto, a última gota cai. Quando a última gota cai, inicia o período que a gente chama de a grande tribulação. O que é a grande tribulação? É o governo do anticristo. O governo do anticristo é chamado de a grande tribulação. É o último período da história humana antes do estabelecimento do milênio. Isto para quem acredita no milenarismo, que é a doutrina bíblica de que haverá um governo terreno de Jesus. Nós vamos chegar nesse ponto, se haverá ou se não haverá um milênio de 1000 anos de governo do Senhor Jesus. Ponto. O que nós temos aqui com segurança? É que antes que aconteça o desenvolvimento final de todas as guerras, existe o princípio de dores, meus irmãos. E esse princípio de dores é o acontecimento recorrente de sinais. Mas não é um sinal aqui e outro sinal acolá, tá bem? É um sinal que primeiro começa aí com o espírito do anticristo assolapando as igrejas, varrendo as igrejas, tomando conta dos púlpitos, tomando conta dos canais, tomando conta dos auditórios. Esse espírito do anticristo que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, dizendo que nos últimos dias as pessoas se apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, porque uma grande apostasia está prenunciada para acontecer. Quer dizer que as igrejas vão se desviar da sã doutrina, não darão ouvidos à sã doutrina, antes tendo comichão nos ouvidos. As pessoas preferirão os seus próprios doutores, que vão ensinar de acordo com as suas próprias concupiscências ou desejos pessoais. É o que diz a santa palavra de Deus. Então este sinal aí da apostasia, nós estamos aí presenciando nos princípios. Estamos passando por isso, em que não se sofre mais a sã doutrina. Estamos passando por isso. Agora, o que nós temos aqui? O próximo sinal. Qual que é o próximo sinal? Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Que não foi a Primeira Guerra Mundial e não foi a Segunda Guerra Mundial. Agora, pode chegar a ser a Terceira Grande Guerra. Se acontecer em nossos dias, meus irmãos, isso aqui disse o Senhor Jesus, aí será nação contra nação e reino contra reino. Vamos lá para o Apocalipse que nós estávamos lendo. Está escrito 6:2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. No cenário das grandes guerras, meus irmãos, que vão acontecer, guerras e rumores de guerras, Cristo disse, vocês vão ouvir falar de guerras e dos rumores de guerras, ou seja, a guerra que está acontecendo e a guerra que está se aproximando. Nesse cenário de nação contra nação e reino contra reino, vai surgir uma personagem histórica, profetizada desde os primeiros livros da Escritura Sagrada, e essa personagem é chamada de o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, o anticristo. Então esta personagem ele é identificado no Apocalipse como a besta que se levanta da terra, o anticristo, junto com a besta que se levanta do mar ou das nações. Vai se falar de uma dupla de falso profeta e anticristo.
esta personagem é chamada de a besta. O que é a besta? É um termo grego que nós pronunciamos assim, terion. O que é um terion? É uma besta fera irracional, um animal selvagem indomável, tá bem? Com uma natureza híbrida, por isso que é chamado de besta. Ele não tem só uma natureza, como um cavalo, ou uma égua, ou um leopardo. Ele tem uma natureza híbrida, misturada, tá bem? Ele é um ser modificado geneticamente. Então este anticristo, ele vai surgir no cenário, e o Apocalipse apresenta ele como sendo um cavaleiro que se assenta em um cavalo branco. Ele recebe um arco e uma coroa. Assenta-se sobre o cavalo da paz, mas não é o cavalo da paz. É na verdade uma referência de que ele está imitando o cavalo de Cristo. Quando nós vamos para o capítulo 19 do Apocalipse, também existe um cavalo branco. Só que esse cavalo branco vem do céu, e nele está assentado a pessoa do Senhor Jesus com todos os exércitos celestiais. Para imitar o Cristo, vai surgir o anticristo. E esse anticristo, ele vem com a pretexto de paz, a pretexto de estabelecer a paz. Ele vai surgir no cenário das guerras. E ele vai ser aclamado, nós vamos ver isso aí em pormenores depois. Ele vai ser aclamado mundialmente, realmente, como sendo o grande arauto da paz. E esse arauto da paz, ele é investido, porque é dito para nós aqui, no livro do Apocalipse, que é dado uma coroa para ele. Quer dizer, ele tem um reino. Tem uma nação da qual ele vai se emergir. Uma nação da qual ele vai surgir. E ele vai surgir como sendo o presidente ou o rei desta nação. Que nação será esta? Nós vamos estudar. Existem várias conjecturas, mas existe também um consenso, tá bem? E nós vamos estudar, eu vou apresentar para os irmãos aqui as conjecturas e o consenso, tá bom? Então o Apocalipse está dizendo, só que ele não vem só. O cavaleiro branco, tá? Ou do cavalo branco, ele não vem só. Porque diz, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. Olha só que interessante. O segundo animal diz, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Preste atenção, irmão e irmã, que está acompanhando as nossas palestras em Teologia Pura. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, diz, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, não vos assustei, porque é mister que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24, 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Aqui o Senhor Jesus está falando, vai acontecer uma hecatombe universal. Por quê? Porque este cavaleiro branco que surge aqui a pretexto de paz, estabelecer a paz mundial, a paz entre reinos e reinos, nações e nações, ele não será ouvido. Ele não será ouvido. Ele tem um arco, quer dizer que ele entra na guerra também. Ele faz a guerra pela paz. O anticristo fará a guerra em nome da paz. E pela paz será aclamado por muitos que anseiam a paz. Mas isso não será possível. E por que isso não será possível? Porque vem o cavaleiro vermelho. E o cavaleiro vermelho é o cavaleiro das guerras. Detalhe, meus irmãos, a Bíblia diz aqui em Apocalipse para nós, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. Um período de extermínio, meus irmãos, está se aproximando, de acordo com os oráculos da palavra de Deus. Um período de extermínio está se aproximando sobre os quatro cantos da terra. E como que nós sabemos que são sobre os quatro cantos da terra? Foi-lhe dado uma grande espada. Veja só a diferença entre o anticristo e o cavaleiro das guerras. O anticristo, ele tem um arco. Qual que é o alcance
de um arco, meus irmãos. Você pega aqui o arco, você retesa ele e você atira. Com ele você consegue chegar aí a 100, 200 ou até 300 metros. Mas aqui o Cavaleiro Vermelho, ele tem uma grande espada, falando do grande alcance que ele tem com as suas guerras. Então o anticristo, ele vai conseguir fazer o apaziguamento a curta distância entre uma e outra nação, e por um pouco período de tempo. São tratados de paz. Tratados de paz não é paz, não é uma paz segura, porque enquanto ele faz um tratado de paz aqui e outro tratado de paz acolá, o Cavaleiro Vermelho ele vai com outras nações, levantando mais nações contra nações e mais reinos contra reinos. Esse é o governo do anticristo. Então não é um período de paz, irmãos, é um período de guerras, guerras continuadas e de extermínio, diz a palavra de Deus. Foi-lhe dado que se matassem uns aos outros. Serão os horrores da guerra alcançando todas as pessoas. Eu vou fazer aqui uma pequena pausa, meus irmãos, tá bem? E já eu estou retornando. Dá uma pausa ali, Adriel, por favor.